Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o desmatamento na Amazônia foram assunto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Segundo o senador Assir Gurgax, os dados do INPE que indicam uma diminuição do desmatamento na Amazônia em 18% entre junho de 2013 e julho de 2014 são confiáveis e mostram que as atividades econômicas já não necessitam de novas áreas para se desenvolver. Não há mais necessidade de desmatar a floresta amazônica para o desenvolvimento mínimo das atividades produtivas na região, em especial agropecuária. Para isso, basta usarmos as áreas degradadas ou fazermos as conversões das áreas de pastagens para áreas de plantio de grãos, uma vez que a pecuária tem se aperfeiçoado muito na região e já não necessitamos mais de grandes áreas para manter ou até mesmo aumentar o nosso rebanho. A Comissão de Relações Exteriores aprovou 3 indicados à presidência da República para representar o Brasil no Haiti, Nepal e Jamaica. A comissão também aprovou a indicação da atual embaixadora do Brasil na Etiópia, Isabel Cristina de Azevedo, para exercer cumulativamente o cargo de embaixadora do Brasil no Sudão do Sul. Como já é embaixadora, ela não precisou passar por nova sabatina. As indicações seguem agora para a votação secreta no plenário do Senado. A comissão temporária que analisa a reforma do Código de Processo Civil recebeu o relatório final. A votação está marcada para a próxima quinta-feira. Em seguida, a proposta vai ao plenário e pode ser aprovada ainda este ano. O projeto de reforma do Código de Processo Civil tem 1.070 artigos. O relator, senador Vital do Rego, afirmou que o texto é democrático porque a versão atual de 1973 e a anterior de 1937 foram aprovadas em regimes autoritários. Um dos objetivos da reforma é dar mais rapidez à justiça. O projeto de reforma do Código de Processo Civil foi elaborado por uma comissão de juristas nomeada pelo então presidente do Senado, José Sarney, em 2009. O texto passou pelo plenário, seguiu para a Câmara, que o aprovou com emendas em abril deste ano. Por isso, a proposta teve de retornar ao Senado. Há, por exemplo, o mecanismo de solução de demandas repetitivas, que é aplicado quando há várias ações do mesmo tipo na primeira instância. O Tribunal Estadual ou Federal, que representam a segunda instância, trazem para si o assunto. Depois do julgamento, a posição do tribunal tem que ser adotada para todas aquelas ações individuais. O texto propõe também a penhora online, evitando que devedores se desfaçam de bens antes da sentença do juiz. Mantivemos a penhora online porque entendemos ser parte de um processo, de um compromisso que temos com a celeridade e a necessidade de oferecer a quem de direito as garantias necessárias. O relator da reforma do Código de Processo Civil na Câmara pediu que seja reincluída no texto a conversão da ação individual em coletiva. A regra foi aprovada na Câmara, mas retirada do relatório do senador Vital do Rego. O assunto vai ser discutido na quarta-feira, véspera da votação do relatório na comissão. Conversão da ação individual em ação coletiva, ela é feita pelo juiz singular. Isso é, se alguém propõe uma ação para anulação de uma assembleia de uma empresa, o juiz, percebendo que aquilo tem repercussão para além daquele acionista, tem repercussão para todos os acionistas, ele pode notificar o Ministério Público para a proposição da ação coletiva, já que aquele direito é um direito que extrapola o indivíduo que propõe a ação. O judiciário do mundo inteiro tem esse instrumento. E por que no Brasil nós vamos retirá-lo? O senador Vital do Rego foi indicado pelo Senado para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. O nome dele deve ser submetido ao plenário na semana que vem. A indicação depois vai à Câmara dos Deputados. Em reunião da CPI mista da Petrobras, o diretor da empresa, Sanco Sider, Márcio Andrade Bonilho, esclareceu as relações que ele mantinha com Alberto Youssef. De acordo com a Polícia Federal, a Sanco teria repassado dinheiro da estatal para empresas de fachada do doleiro. O diretor da Sanco Sider explicou como eram feitas as negociações da companhia em relação à Petrobras. É importante frisar que as poucas vendas que se dão diretamente à Petrobras são feitas via internet, Petronet.
Ou seja, nós não temos a mínima noção do funcionário do outro lado. Não é pessoalizado, é completamente informatizado o processo. Eu preencho os dados, aperto um send e depois eu vejo o resultado, se perdi ou se ganhei. Porém, essas vendas são ínfimas, não significam 2% do faturamento. E nenhum negócio ocorreu no escopo dessa CPI com a Reneste ou Abreu Lima. De acordo com Márcio Bonilho, ele acreditava que seus negócios com Alberto Youssef eram legais. Eu disse assim, nossa empresa tem notas fiscais eletrônicas, contabiliza todas as notas, paga via sistema bancário. Você vai colocar notas fiscais aqui e eu vou informar imediatamente as autoridades, porque o meu nível de processamento é checado online com as autoridades. Então, se você colocar notas fiscais problemáticas, vocês terão problemas, porque eu vou informar esse tipo de coisa. Eu só posso fazer operações legais. Eu não faço absolutamente nada ilegal. O deputado Onyx Lorenzoni, autor do pedido para a convocação de Márcio Bonilho, contestou o depoimento. Seria muito bom se o senhor efetivamente viesse a essa CPMI e cumprisse o dever cívico de falar a verdade. Nós estamos aqui investigando uma situação gravíssima. Pequenos poupadores, trabalhadores humildes, usaram o seu fundo de garantia para comprar ações da Petrobras. Na época que isso foi feito no Brasil, as ações da Petrobras, Sr. Bonilho, chegaram a valer R$40. Hoje elas valem 12. Eu não estou preocupado nem com o senhor, nem com as grandes empreiteiras brasileiras. Estou preocupado com estas pessoas que foram roubadas. Ficou evidenciado que ele, a partir de um determinado momento, sabia das operações do Youssef. Ficou evidenciado que ele era um canal da relação do Youssef com empreiteiras. Apesar dele reconhecer esses fatos, com um conjunto de argumentos que buscam isentá-lo. Obviamente, a CPMI vai ter que apurar essas informações, contrastar com a documentação disponível, a investigação da Polícia Federal, para chegar a um resultado conclusivo. A importância do vínculo entre pais e bebês, do brincar, do ouvir a criança. Esses foram alguns dos temas das 14 oficinas que, ao longo do dia, vão mobilizar os participantes da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. Aqui um debate acadêmico. Qual a importância de ter pediatras não apenas capacitados, mas informados sobre os avanços da neurociência? Tem que saber o diagnóstico e o tratamento. Não, nós temos que saber mais que isso. Nós temos que saber como esse cérebro desenvolve, o que é importante para essas impressões, para poderem fazer os seus circuitos neurais e ter uma pessoa, não um sobrevivente, e que nós vamos encontrar aí algumas raízes, que são as raízes da violência, que está nesse ser mal desenvolvido. Divididos em grupos como este, os participantes da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz ocuparam vários espaços aqui no Senado para aprofundar o debate em torno de temas específicos. Aqui, por exemplo, a discussão é sobre a dinâmica das relações entre pais e bebês e os cuidados para que esses vínculos sejam sempre saudáveis. O brincar como forma de estreitar os laços entre mãe e bebê, até mesmo durante a gestação. Para a neurociência, além de proporcionar prazer, as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro dos bebês. A mãe já pode ir colocando músicas e brincando com a criança já desde a gestação. Ele vai nascer mais tranquilo, vai nascer mais saudável, vai ficar mais tranquilo para a amamentação e vai desenvolver muito mais habilidades. Além de brincar, para ser saudável, a criança precisa ser ouvida, dizem os especialistas. Entre eles, o consenso de que é preciso incluir os olhares e vozes das crianças nas políticas públicas.
A gente aprende muito com as crianças de como que elas trazem esse olhar criativo, esse olhar humanizado, esse olhar solidário, esse olhar brincante. A gente também, enquanto humanidade, a gente precisa resgatar esses valores. O Senado agora termina aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária desta quinta-feira. Boa tarde.